Olá, pessoal! Está começando mais um MacCast. Oi, gente! Nosso MacCast de hoje está incrível. Então, se você quer saber sobre o ciclo do sucesso, o sucesso é para todos, como ser o protagonista da própria vida, fica com a gente que hoje está incrível. Então, roda a vinheta! E por falar, então, sobre o ciclo do sucesso, o nosso convidado hoje é o treinador, master coach de carreira, especialista em gestão comportamental, é o professor Leandro Garcia. Olá! Que alegria estar com você, Maria Eugênia, Arielle e todos vocês que têm acompanhado esse trabalho magnífico, na minha opinião, aí, que pode ajudar muitas pessoas a crescer. E se tem uma forma de crescer, é contribuir, né, meus amigos? Com certeza, né, Leandro? Que prazer ter você aqui também. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito para o pessoal que está nos assistindo, né? Esse ciclo do sucesso é muito importante. E vamos lá, para a gente começar sobre o que falar. Nosso assunto de hoje, né, Leandro? Gostaria de agradecer a sua presença. E, gente, todo mundo quer saber quem é o Leandro, né? O que o Leandro faz. Então, Leandro, se apresente pra gente, conta um pouquinho da sua história, né? Como que você chegou aí. Leandro, a gente não falou, mas ele é escritor, nós vamos mostrar o livro dele aqui também. Então, conta um pouquinho pra gente a sua história. Então, né, além de escrever, que é uma profissão que eu inaugurei recentemente, formei em Educação Física no ano de 2004, na Universidade Federal do Uberlândia, e aquela foi a minha primeira temporada. E hoje nós estamos gravando aqui, eu estou iniciando a minha 20ª temporada como treinador no Atletismo Paralímpico do Uberlândia. Você que está me assistindo e sonha em ter uma carreira de sucesso, acredito que esse episódio aqui pode te ajudar bastante. Então, para mim, poder trazer aqui um pouco dessa experiência, trazer resultados, né? E o que eu estou chamando aí no livro de ciclo do sucesso, gente, pode acreditar, é uma receita de bolo para o sucesso. Baseado em quê? Nesses quase 20 anos aí de profissão. Uma profissão que eu amo e aprendi demais, né, em cada temporada com meus atletas, meus clientes e principalmente também, gente, com os amigos e com a família, né? Com certeza. A nossa base está na família, né, do professor Leandro? A gente vai, mas a gente está sempre voltando, né? E o nosso esteio, a nossa base é a nossa família. E não podemos deixar também de registrar, né? Eu acredito que quando se fala de performance, de realização de sonhos, de sucesso, e aqui eu vou falar um pouquinho do grande mestre, né, que passei a respeitar demais, que é o Thiago Antônio, de Uberlândia. E quando ele me disse o seguinte: Leandro, quem tem líder tem promessa. E vai por mim, eu tenho um líder maior e também tenho um líder aqui na terra, que é meu pai e minha mãe. Então, vai por mim. Para ter sucesso precisa respeitar a hierarquia. Então, nada mais justo que realmente termos líderes rumo a um resultado de sucesso, né? Pensa nisso. Hoje você tem líder. Se não tiver, a chance de ter sucesso é pequena. Isso pelos meus 20 anos de profissão. Estou falando por evidência agora. Não vou citar nenhum autor aqui. Com certeza. Então, falando então do seu livro aqui, que é um best-seller, né? E protagonista. Quando você fala de protagonista e você vai falando lá, você define o que é protagonista no início do seu artigo, e você também fala de controle, fazer o que tem que ser feito, sobre conquistar e não herdar o protagonismo. Fala pra gente mais um pouquinho disso aí. Aproveitando também, né, a oportunidade, tem pessoas que falam assim: Leandro, mas e aí, você escreveu o livro protagonista, você tem alguma coisa contra o coadjuvante? Porque nem todo mundo é protagonista, né? E
gente, eu não tenho nada contra o coadjuvante, até porque se não fosse os coadjuvantes, não existiria protagonismo. Então eu acredito que é uma decisão. Agora a questão é simples. Independente de qual papel você decidir cumprir aqui nessa vida, dê seu melhor. Se é de coadjuvante, entregue tudo que você pode como coadjuvante. Se é com protagonista, entregue tudo. Simples. Esse é um primeiro, vamos dizer assim, alinhamento que eu gosto muito de fazer com quem tem esse contato com o protagonista, né? Que esse livro que mudou minha vida e está mudando até hoje. Graças a ele estou aqui batendo esse papo com vocês também. E nele nós compartilhamos então o ciclo do sucesso, que está no capítulo final do livro. E vai por mim. É uma receita de fato para que cada um de nós consigamos resultados muito acima da média. Não é resultado bom não, é muito acima da média. Essa que é a minha expectativa aí. E quem lê, depois manda aquele recadinho, né? Se realmente funcionou aí. Ó, funcionou tanto que você está aqui hoje, né, Leandro? Professor Leandro, a gente faz questão, quando a gente vê resultados, né? Eu e a Arielle, a gente fica procurando realmente pessoas que têm resultado para trazer para vocês algo de valor, algo que está dentro daquilo das expectativas, que quem quer sair da zona de conforto está além daquilo que é mediano. E por isso que é o nosso programa, nosso propósito, é trazer para vocês aquilo que vai sair da média. Interessante, né, Leandro, que você falou o papel do coadjuvante. Sem o coadjuvante não tem o protagonista. E a gente queria que você explicasse pra gente se o sucesso é para todos. E antes disso, a gente queria que você explicasse também o que é o sucesso para você. Nesse aspecto, eu gosto de pensar de forma lógica, né? E depois vem uma questão emocional junto, lógico. Mas, para mim, o sucesso nada mais é que uma sucessão de resultados. E isso justifica a forma de eu ter estruturado o ciclo do sucesso. Ok? A sucessão de resultados. Mas que resultado, Leandro? Resultado, para mim, é resultado. Só isso. Até porque, quem já leu, e aí agora eu vou entregar aqui, afinal de contas, para isso que eu vim aqui hoje, né? O grande segredo do sucesso está no significado que eu dou para o resultado. Então, para mim, resultado é só uma sucessão de resultados, mais nada. Mas o grande segredo está justamente no significado que eu dou para cada resultado. E aí eu consigo continuar esse processo, né, que é um grande desafio, mesmo para quem tem consciência, para quem tem conhecimento. É um grande desafio, por isso que muitos param no meio do caminho. Muitos desistem. Até porque o sucesso, né, aproveitando a pergunta da Arielle, é uma coisa muito particular. E como que você fala sobre isso aí, sobre o indivíduo? Você está falando sobre o significado. Cada pessoa vai ter uma medida, né, do sucesso. Vamos lá. Quando eu falei de 20 anos de carreira, eu não falei o que eu faço, né? Nesses 20 anos. De 2004 para cá, eu tenho trabalhado com atletas de alta performance. Ou seja, até quem disputado campeonato mundial, Olimpíada. Ou seja, é o mais alto nível de performance que um atleta pode sonhar em ter. Então, o que é possível aprender com esses caras? Olha bem, veja bem. Vamos fazer aqui um alinhamento entre carreiras. E seja qual for a profissão que você tenha, você busca um resultado. O atleta também busca. Agora, olha só que interessante. Um cara se prepara 4 anos para ir numa Olimpíada, que muitas das vezes a sua competição lá dura, às vezes, 10 segundos, 20 segundos. O cara trabalhou 4 anos. Aí ele vai numa Olimpíada, tem um resultado. Vocês concordam? Concordo. Ok. Só que na maioria das vezes esse resultado não é o esperado. O que faz ele continuar treinando por mais 4 anos e voltar na próxima Olimpíada? Então, eu olho para pessoas no mercado de trabalho, às vezes seja você que está me ouvindo agora, teve um dia ruim no trabalho, já quer mudar de trabalho. Então nós temos muito que aprender com um atleta olímpico. Sabe? E é desse aprendizado, desde Atenas na Grécia em 2004, que foi a primeira participação minha na seleção brasileira, na pré-seleção para os Jogos de Atenas. Não classifiquei atleta para Atenas, mas aqui foi um grande aprendizado para mim.
E aí já na próxima Olimpíada de Pequim 2008 eu tive atleta nas finais, disputando 2 finais. Londres 2012, novamente atleta nas finais. Rio 2016, 2 finais, 1 medalha de prata e 1 bronze. Então depois de muitos anos de carreira eu consegui as primeiras medalhas em Olimpíada. Aí vem Tóquio 2021 e Paris 2024 já está chegando, gente. Então eu vivo a minha vida de 4 em 4 anos, vamos dizer assim, são ciclos olímpicos, né? Profissões, a maioria das profissões vive mês, mensal, trimestral. Eu vivo de 4 em 4 anos, vamos dizer assim. Então, se nós não tivermos realmente encontrado chaves, mestres, que eu vou dizer assim, o ciclo de sucesso não ia girar. Você pode encontrar suas chaves também para o seu ciclo girar, é possível, para todos. Uau, né? E você também fala, Leandro, o resultado é fruto de algo, né? A colheita de que plantou alguma coisa. E o que você plantou, então, que você está começando a falar, que te trouxe para essa realidade atual? Que poderia ter outra pessoa, você poderia ter feito uma parte durante um tempo e esse lugar que você ocupa hoje estaria outra pessoa ocupando. Concorda? Então eu quero saber o que te trouxe até hoje para você estar ocupando este lugar. Dá até um frisinho na barriga, né? Hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, eu estou iniciando a minha 20ª temporada. Ontem à noite, antes de dormir, eu falei, gente, 20ª temporada, olha onde eu cheguei, né? E deu um frio na barriga para começar a nova temporada. E aquela perguntinha veio de novo. Você está preparado? Eu falei, caramba, olha que maravilha. Eu continuo amando o que eu faço. Eu continuo buscando alternativa. Eu até me emociono aqui. Aqui é um lugar que pode emocionar. Para mim, em colocar altura, entendeu? Depois de 20 anos eu poderia, né, no meu orgulho, às vezes na minha arrogância, falar, não, eu já sei tudo, é mais uma temporada, vou tirar de letra. Pois um dia antes de eu começar a temporada, a pergunta foi essa, eu dou conta. Mas não com medo, mas sim por quê? Porque eu quero estar à altura de cada um dos meus atletas, dos meus clientes, desse movimento que é gigantesco, que é representar a nação inteira. Então acho que esse é o segredo. Isso aí é importante, né? Que a gente estava falando outro dia do desejo ardente. E eu e a Arielle, todo mundo pergunta pra gente, e aí, como é que tá o MacCast? E eu sempre falo assim, gente, nós amamos fazer o que nós fazemos. Então, se não, algum dia, por algum motivo, a gente tiver que parar ou acontecer algo, não vai ser porque a gente não gosta de fazer, porque a gente não gosta de fazer, mas porque a gente ama fazer o que a gente faz. E às vezes tem coisas que às vezes ama, mas você às vezes tem que partir para outra, mas não é o nosso caso aqui, né? E se tem assim um segredo, o ciclo do sucesso. Depois que eu estruturei ele, eu uso em tudo que eu faço na minha vida. E o ciclo de sucesso, às vezes as pessoas podem estar pensando, mas o que é isso? Como funciona? Gente, o ciclo de sucesso ele pode durar 1 segundo, quando ele pode durar uma vida inteira. Que a vida é um ciclo. Exatamente. Outra questão muito interessante. A gente vai falar um pouco mais detalhe do ciclo aí, mas olha só, você que está vendo e ouvindo a gente aqui. O ciclo do sucesso me diz o seguinte, quando ele gira, eu completei um ciclo. Se eu completei um ciclo, eu subo de nível. Isso é garantia. Girou o ciclo, completei ele, eu subo de nível mesmo, independente se o resultado foi abaixo ou acima da meta. Isso é muito interessante. Porque na maioria das vezes o resultado vai ser abaixo da meta. Abaixo da média. Abaixo da meta. E aí, o que você vai fazer? Né? Então é muito interessante. E o ciclo chamado dia, ele é fantástico. Por quê? Porque hoje, nesse momento que você está vendo e ouvindo, olha para o dia de ontem. Hoje você está sendo melhor do que ontem. Porque se você não estiver sendo melhor do que ontem, o seu ciclo não gerou. Só que uma coisa aconteceu, o tempo passou. E se o ciclo não girou, você perdeu uma oportunidade de subir de nível. Gigantesca. E eu vejo pessoas, seja qual for a profissão,
todo dia, começando um novo dia igual ou pior do que o dia anterior. É aí que está a grande questão. O ciclo já girou, gente. Por que hoje eu estou igual ou pior que ontem? Bastava eu ter crescido 0,1%, ou 0,2%, ou 1%, ou 10%, seja cada um aí. Mas eu tinha que ter crescido um pouquinho. Como crescer? Será que nós vamos contar ainda hoje aqui? Não sei. Pode ser. Pode ser agora. Isso. E Leandro, eu achei interessante também isso que você falou. E você acredita, por conta disso, a pessoa não querer ser o melhor, né, não dar o seu melhor a cada dia, você acredita que algumas pessoas têm medo do sucesso? De alcançar o sucesso? Aí, eu acredito que, falando em acreditar, tá justamente conectado com isso. O significado que ela dá para o sucesso. Isso é vamos dizer assim, é um grande transformador. Vale para conseguir o sucesso, vale para fugir dele. Então, para mim, hoje, tá claro. Se eu consigo realizar ou não algo, tá justamente no significado que eu dou. Para tudo que está acontecendo. Se eu dou um significado ruim para o sucesso, eu vou correr dele igual um diabo fora da cruz. E tem gente que dá um significado ruim para o sucesso. Não é? Eu vou ser perseguido, eu vou ser sequestrado. E aí não vai ter sucesso nunca. Sucesso dá trabalho, não é? E então, dá mesmo. Né? É o significado que eu dou para o sucesso. E quando eu comunico isso, aí fica mais difícil. Atrai aquilo, né? A comunicação é a coisa mais importante, né? Se eu quero ser aquilo e eu não comunico o que eu quero ser, eu vou estar andando para trás. E é tão importante isso, eu estava conversando com a Arielle e falando de fazer o passo a passo, né, no dia. Planejar pelo menos um dia antes. O que eu vou fazer amanhã? As pessoas que não têm o hábito, né, de fazer a agenda, criar essa rotina, pelo menos um dia anterior, falar assim, nossa, amanhã eu vou levantar, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Porque quando você levanta, você já vai agir. A pessoa que vai pensar ainda o que ela vai fazer amanhã, ela vai levantar, vai passar amanhã pensando o que ela vai fazer. Ela já perdeu a metade do dia. Então, o ciclo não vai acontecer. E você vai continuar paralisado. Aí a pessoa chega no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do semestre, no final do ano, não tem resultado. E planejar, para quem já conhece o ciclo de sucesso, é uma das etapas. Eu gosto de trazer o desenho dele, por quê? Porque normalmente, partindo daquele pressuposto que eu já falei aqui, sucesso é uma sucessão de resultados. Então, quando eu desenhei o ciclo, eu foquei no resultado. Só que eu entendi o seguinte, antes do resultado eu tinha alguns passos. Pô, eu tenho um resultado, e aí? De onde que veio isso? E a grande questão para mim nesse aspecto aí, é a questão central, é se eu tenho controle do resultado. Ou seja, se eu tenho resultado como mesmo parte do ciclo de sucesso, antes dele, eu tenho ou não tenho controle? Quanto que eu estou no controle? Eu controlo? Então, assim, são vários pontos de vista nesse aspecto do controle. Mas ter o controle me traz realmente um domínio do que está acontecendo? O que precisa ser feito para que de fato gere controle? Então, antes do controle, eu entendi que eu deveria fazer o quê? Ainda mais trabalhando na área de treinamento esportivo, o que nós mais fazemos é medir. E quando eu falo, poxa, medir, parece que já me dá uma sensação boa, né? E eu falei, poxa, agora acho que o ciclo de sucesso pode girar no sentido horário, né? Então, medir, controle, resultado. Depois do resultado vem o quê? Na minha opinião, isso vivendo diariamente com os atletas dentro do treinamento e principalmente nos picos de estresse, que são as competições, por exemplo. E que as empresas, carreira, profissão, nós temos alguns picos, né? Por exemplo, na hora que você vai fechar uma venda, é o pico do negócio. Se eu fecho, acabou, né? Tem que começar de novo. Então, o que acontece nesse momento? Depois que você já conhece o resultado, eu medi, eu sinto que eu estou no controle disso, eu tenho consciência do resultado. O grande passo
depois do resultado é aprendizado. Pô, mas a gente tava falando de planejamento. Por que você falou isso tudo? Porque é o seguinte, se eu não tiver consciência do resultado, se eu não aprender com ele, eu não mudo o planejamento. E nem como você falou, você não sobe de nível também. E aí tá o grande segredo. Toda vez que eu aprendo algo, eu vou no planejamento, que já tem que existir. Se não existir, faz agora. Eu vou no planejamento ajustar algo. Por quê? Porque eu aprendi com o resultado. Então eu vou aprender quando com o resultado? Sempre, porque tudo tem resultado. E resultado é só resultado. Essa é a minha filosofia de trabalho hoje. E o resultado, vamos dizer aqui, pode ser positivo, como pode ser negativo. E esse é o grande chave. Jim Collins escreveu Como as Gigantes Caem. Elas caíram por quê? Eram grandes resultados fantásticos. Deixaram de aprender com esse resultado fantástico. Gente, isso acontece aqui, ó. Nesse momento agora. Se eu me deixar levar. Puxa, tô me dando bem aqui nesse podcast. Se isso acontecer aqui, as minhas próximas falas já vão ser embaralhadas. Meu pensamento já começa a travar, a dar branco. Por quê? Eu começo a me gabar. Entendeu? Quem já assistiu aí o filme King Richard, lá ele fala, se você não está planejando, você já está planejando falhar. Mas é verdade. É verdade. E planejar não é uma coisa muito fácil quando você não tem clareza daquilo que você quer. Porque como que você vai planejar uma coisa que você não sabe como é que você vai chegar lá? Então você não tem clareza. No caso do pessoal que você treina, né? Se a pessoa não, eu quero participar das Olimpíadas, o meu esporte é esse. Porque a pessoa pode chegar lá que quer ser um esportista, mas não saber exatamente o que ele tem habilidade, a maior habilidade dele. E de repente lá ele vai descobrir. Né? E é muito interessante, Marilene, quando eu olho hoje para o Ciclo de Sucesso, eu vejo claramente que ele funciona, seja qual for o objetivo que você tiver. Por quê? O objetivo vai entrar ali no resultado. Que resultado esperado é esse? Entendeu? Você já tem algum resultado? Ou você está começando do zero? Ninguém começa do zero. Já tem algum resultado. E aí vem a fase de olhar para o que você já, seu estado atual, o que você já tem hoje, que é um resultado. Você constrói esse planejamento que você acabou de falar, baseado em aprendizados. E depois de um planejamento feito, você vai fazer o quê? Agir. E olha só que interessante, aí eu fecho o ciclo. Por quê? Quando você age, você concorda que essa ação vai gerar resultado? Sim. Mas eu só vou saber qual é ele se eu medir. Eu tenho que medir de novo. Né? Por exemplo, nós estamos aqui gravando, entregando um conteúdo. Existe um resultado esperado. Se eu medir e perceber que o resultado não está acontecendo, alguma coisa tem que mudar. Né? Ou mudar o cenário, ou mudar o conteúdo, ou mudar o público. Alguma coisa tem que mudar. Né? Então isso é muito interessante. O ciclo funciona, é simples, é só isso. Pô, Leandro, mas você me escreve um ciclo de sucesso? Eu já sei disso. Eu sei que tem que medir, eu sei que eu devo estar no controle ou não, porque se deixar, Deus dará, ou fatores externos. Vai chegar, né? Se você não tiver no controle, aquilo não é para você, sinto muito. Por isso que eu coloquei o controle na questão do ciclo. Porque tem muita gente buscando algo e o controle está na mão de outra pessoa. A chance dele frustrar é 99%. Né? Então é interessante isso. Mede, está no controle, consciência do resultado, aprende de novo, replaneja e vamos agir de novo. Agora, se isso vai acontecer em um dia, em 5 minutos ou um mês, a periodicidade vai depender do que você está medindo. Escolher os indicadores corretos, né? E pôr a roda para girar. Veja bem, você como professor, você vai dar as ferramentas para o pessoal que está lá com você trabalhando. E aí, se ele seguir o seu planejamento que você vai fazer junto com ele, ele vai conquistar. Mas se ele tiver um planejamento, mas ele não tiver o controle e não seguir o que ele está fazendo, ele não vai chegar no resultado. Já era, né? É bem interessante porque o medir traz algo
só de medir, traz algo que eu acho que 100% das pessoas buscam, que é um danadinho chamado foco. Isso Quando é você importante. mede algo, você está investindo energia naquele ponto. Ou seja, você está focando naquilo. Porque isso é interessante. Vocês que, por exemplo, alguém já disse para vocês que vocês precisavam ter foco alguma vez na vida? Pra mim, eu escuto isso a vida inteira. Mas alguém te ensinou a receita para ter foco? Não. É simples, mede. Passa a medir o que você está buscando, entendeu? Que automaticamente você está focando naquilo. E essa é a forma mais fácil de conseguir foco. Vai medir o que você está buscando. Como que você vai medir? Eu não sei, porque isso aí não é a minha área. Eu não conheço seu negócio, eu não conheço a sua empresa, mas eu sei que você precisa medir. É isso que eu sei. Vamos fazer um negócio assim para dar uma clareza. Por exemplo, um atleta lá. Como que ele vai medir? Vamos supor, ele quer ser campeão num esporte lá. O que ele vai entregar, por exemplo, é o tempo, dependendo do qual esporte dele, ou é a distância, se for um salto. Isso é medir, é isso? Isso é medir. Vamos pegar um outro exemplo, que hoje é um desafio para muitos brasileiros, porque a obesidade e o sobrepeso está cada vez aumentando no Brasil. Quando você diz que o seu resultado esperado é, por exemplo, sair de 100 quilos de peso corporal para 75, isso é uma forma inteligente de pensar o resultado, está focado no que você está buscando, você vai utilizar alguma estratégia nesse caminho, porque de 100 para 75 quilos tem uma jornada. E medir, vai medir o quê? Por exemplo, vai medir o peso. Você vai medir o que você está comendo, a quantidade de comida. Você vai medir o intervalo entre uma refeição e outra. Existem vários indicadores para medir. Agora só tem uma questão. Se você medir o indicador, ou seja, se você escolher algo para medir que não vai te trazer informação clara, também não vai garantir resultado. Então, um grande segredo, eu sei o como fazer, eu sei. Eu sei que precisa medir. Agora, o que medir, aí cada cada um no seu caso, vai né? ter o seu indicador correto. Eu dei exemplo de peso, de tempo, né? De quantidade de sessões de treino por semana. No caso de uma pessoa que está querendo diminuir o peso corporal, né? Só que, de fato, quais desses fatores que de fato vai garantir que ela saia do 100 e vai para o 75? Nós precisamos encontrar. E isso é muito individual. Por isso que eu falo que o ciclo de sucesso é uma receita para o sucesso. Mas existem chaves para ele girar. E a chave é individual. Então, se você está vendo e ouvindo aqui, a chave é individual. Qual a sua chave para fazer o seu ciclo girar? É possível encontrar, mas é individual. E se você pode tomar uma decisão, você pode encontrar essa chave sozinho, ou pode pedir ajuda. Ou pode pedir ajuda. Leandro, e que interessante é isso que você falou, que várias pessoas têm a chave individual, ou você pode pedir ajuda. E muitos param no meio do caminho porque o processo tá desafiador. Pode acontecer também. E assim, Leandro, você já viu algum dos seus atletas ou você mesmo já desistiu de alguma competição, de algo na sua vida porque estava desafiador? Eu quase desisti da minha carreira de treinador de alto rendimento em 2019. Nossa. E foi graças aos estudos, foi graças a pessoas, e eu falo estudo na área da inteligência emocional, foi graças a uma coach, uma master coach, que me apresentou a teoria de inteligência emocional, que me acompanhou num processo de desenvolvimento humano por 6 meses, que a minha chave virou. E dali, aonde eu estava pensando em me aposentar na carreira de treinador de atletas de alto rendimento, eu passei eu passei a realmente eliminar essa ideia de aposentar como treinador de alta performance e viver a alta performance pura. E não só para mim, mas agora com o segundo livro sendo lançado, a mostrar para as pessoas como que elas podem conseguir isso também. Mas essa é a realidade. Então, como que eu consegui fazer essa virada em desistir para passar a performar ainda mais? Foi buscando ajuda, não foi sozinho. Porque se eu tivesse sozinho, eu tinha desistido.
E essa é a dificuldade de muitas pessoas, né? Porque quando você vai lidar com o seu autoconhecimento, né? O seu desenvolvimento pessoal, às vezes nós encontramos coisas que a gente não quer muito ver. Mas é importante, porque a inteligência emocional, principalmente, é ela que nos faz agir. E em direção aos nossos resultados, aquilo que a gente deseja, nossos objetivos. Porque o maior impedimento nosso é a inteligência emocional. Tanto é que as empresas hoje, quantas pessoas que têm conhecimento profissional, né, da área que atua, mas às vezes chega na empresa e não tem. Não permanece. Por quê? Porque não tem inteligência emocional. Não consegue conectar com as pessoas, com o grupo, com o líder, ou ser líder, né? E de comunicar com todo o pessoal que ele está liderando. Então, a inteligência emocional realmente é um fator importante, né? Muito importante. E depois que eu escrevi o Ciclo do Sucesso, eu vim estudando ele. E você acabou de falar algo agora que é uma chave, na minha opinião, mestra. O que é a chave mestra? Para o ciclo girar, tem as chaves individuais, né? Só que tem algumas chaves que faz o ciclo girar para todos. E você acabou de falar a chave mestra. Ela faz girar essa primeira parte que envolve medir, Gente, porque medir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai por mim, é até fácil. Eu quero ver a pessoa continuar medindo a vida inteira. É aí que está o desafio. Você acabou de dar a chave para garantir que o medir, o controle vai acontecer. Autoconhecimento. Com autoconhecimento você vai saber de fato o que medir. Isso vale para todos. Quando você acerta, aí, meu amigo, não para, porque o resultado motiva. Sim. Né? E o medir traz essa consciência. E a autorresponsabilidade é chave mestra. Chave mestra. É chave mestra. Funciona para todos. Autorresponsabilidade já entra na identidade também, né? Porque quando você sabe quem você é, o que você gosta, o que é importante para você, seus valores, né? Seus princípios, o que você negocia, o que você não negocia, então você tá com a chave para você continuar o ciclo do sucesso. É muito forte, muito forte. Falar de identidade é resolver, acho que, mais da metade dos problemas. Se você hoje está sofrendo com alguma dor aí, vai por mim, a autorresponsabilidade provavelmente vai resolver metade dessas dores. Exatamente. E o ecossistema também, né, Leandro? Igual você falou que a gente não consegue nada sozinho. Precisamos de ter pessoas ao nosso redor. A inteligência emocional nos ajuda a relacionar com essas pessoas também, né? A equilibrar esse ecossistema, ter pessoas fortes. Você, com certeza, você motiva um atleta ali, né? Você coloca pra ele que ele é capaz, mas aí ele chega na rua e aí as pessoas acabam desmotivando, né? E aí se manter motivado, se manter nesse ciclo é desafiador, né? Mas isso está muito ligado também ao que a gente já falou agora. O que você está buscando. E o resultado. No ciclo do sucesso, quando a gente fala de resultado, nós temos um resultado desejado. Isso tem que estar claro, né? Agora, assim, vivendo o dia a dia, porque isso é interessante, né, gente? Buscar um livro, uma teoria, é bonito. Mas como é que isso funciona na prática? Eu gosto de trazer para a prática, porque o professor de educação física, o negócio é treinar. Né? Treinar. Então é prática, tem que fazer, tem que agir. Para mim, essa palavra ação, isso aí é lei. É lei. Perceba como você está reagindo no dia a dia. A sua reação está sendo de humildade ou está gerando emoções, sentimentos, tipo de raiva e ódio? Usei palavras fortes aqui, sim, né? Mas se você for ver, só tem 2 lados da moeda. Ou eu estou sentindo bem, ou eu estou sentindo mal. Ou eu estou sendo humilde, ou eu estou sendo arrogante. Ou eu estou tendo sentimentos positivos, ou é negativo. Né? É muito interessante. Por quê? Vai ter pessoas, quando você está realmente buscando algo grande, vai ter pessoas que vai falar para você que você está louco. Vai ter pessoas que falar para você que você está abrindo mão de algo que você não deve abrir. Vai ter pessoas falando para você parar com aquilo. Qual que é o sentimento que você tem quando ouve esse tipo de coisa? Qual que é o sentimento que você tem quando escuta alguém te confrontando?
Porque se te der raiva, tem alguma coisa errada. Sim. Vai por mim. Tentar Para conseguir ligar nesses realizar grandes sentimentos. coisas. Todos os meus atletas, meus clientes, conseguiram realizar grandes coisas. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, o sentimento deles era de coisa boa. Não era desses sentimentos tóxicos. Entendeu? E isso tem demonstrado para mim, por evidência, o caminho do sucesso. Não é à toa que eu vim agora, né, vou publicar recentemente, o poder da felicidade. Que está relacionado, né? É uma relação. Porque para você ser feliz, você tem que saber o que te faz feliz. O que te faz feliz? Se você quer ser feliz, é isso que você está falando. Você tem que sentir seus sentimentos, tem que ser coisa boa. Naquilo que você faz, no que você gosta de fazer, ou no que você tá, os seus objetivos que você quer alcançar. E eu vejo isso muito importante, sobre você falando sobre isso, né? As pessoas que têm esses sentimentos muito tóxicos, né? Muita raiva, muito ódio, ressentimento, a falta de perdão, que é uma coisa fundamental para quem quer crescer, para quem quer ter inteligência emocional, para quem quer fazer o ciclo do sucesso, porque a pessoa que tem muita raiva, ressentimento, que não perdoa, ela fica estagnada, né? A falta de perdão, ela faz com que a pessoa se auto-sabote. Com certeza. E eu gosto muito de falar das experiências vividas com meus atletas, porque ali é uma universidade, é aprendizado diário. E é muito interessante que a maior ferramenta para aprender chama-se ensinar. É bem interessante, né? Mas nessa questão de me colocar realmente para ensinar, eu aprendo todo dia com eles. Todo dia. Aprende 2 vezes, né? E é algo forte porque fica, né? Quem está vendo ou ouvindo o podcast agora, se não usar uma estratégia, vai registrar 10% que nós falamos aqui. E tem muita coisa forte aqui. Nós, inclusive, acabamos de compartilhar um ciclo de sucesso e que funciona. Aí alguns vai falar assim, não funcionou comigo. É porque ele deixou passar os detalhes. E como que ele consegue registrar os detalhes? Utilizando alguma estratégia. Por exemplo, vai ensinar o que ele aprendeu aqui hoje. Essa é a melhor estratégia. Ele vai aprender ainda mais do que aconteceu aqui, porque ele vai para a prática. Eu gosto de usar o exemplo do carro. Quem dirige, viaja à noite, por exemplo. Quando você liga o farol do carro, você vai enxergar aí uns 50 metros da estrada. Mais ou menos isso, né? E você continua dirigindo. Você não está vendo a estrada inteira. Então, olha só que interessante. Você já sabe onde você quer chegar, porque você já tem um destino, uma cidade. Uma cidade. Mas o farol do carro está clareando só os próximos 50 metros. E por que você continua? Porque você sabe onde você quer chegar. Uau, que exemplo Entendeu? esclarecedor. Esse aí, para mim, é um dos grandes, na prática, uma forma de você estar olhando para o dia a dia. Então, vamos continuar. Mas pega os detalhes, não deixa passar os detalhes não, porque o grosso todo mundo sabe. O que diferencia, de fato, esses performances que muitos têm é o detalhe. Ele conseguiu perceber algo que o outro não percebia. Dedique mais tempo nesse planejamento. Né? Enquanto nós, assim, eu falando agora de atleta, quem está começando, está bem no início da carreira, ele treina muito mais do que o cara que está especializado. Então, eu falando de volume, quantidade. O outro que já está especialista, ele é um cara especialista em quê? Em intensidade, é muito mais pancada. Então tem uma inversão aí, todos treinam muito. Mas o cara que já é especialista, ele tem uma intensidade muito mais alta. E é assim que garante que nós vamos continuar tendo resultado. E volto a falar aqui, vale para qualquer profissional. Certo? Se você sente que está fazendo o que você gosta, que você ama, independente de dinheiro, de coisa e tudo, você quer ser o melhor nisso, o que você faz hoje não vai funcionar amanhã. Tem que ter ajuste. Sim, e é tudo que você falou, esse conhecimento, a gente vai assimilando, vai ressignificando, né? Porque a gente precisa do significado,
E aí você vai chegando cada vez mais os atletas, né? Como é, por exemplo, os nadadores. Eles começam com um tempo e cada ano que passa eles vão diminuindo. Tem gente que fala assim, nossa, ninguém consegue chegar nesse tempo aqui. E quando a gente vê, tem um chegando no tempo, batendo recorde, né? E aí, para fechar esse raciocínio, você já viu um atleta sem treinador? Não. Então por que nas outras profissões as pessoas tentam ir sozinhas? Olha, mas não tem treinador, por exemplo, para mim ser o melhor chapeiro, sei lá, fazer o melhor hambúrguer de Uberlândia. Eu acho que tem. Né? Ah, quem vai ser meu treinador para mim realmente tornar um palestrante de alta performance? Tem também. Então, buscar referências, né? Inspirações. que são os mentores, né? Alguém que já trilhou o passo, já conhece o caminho, sabe como fazer. Quer ir mais rápido e mais longe? Não vai sozinho, não. Vai junto. Vai com alguém. Junto, Tem né? que ter Vai mais com alguém, alguém. porque uma coisa interessante, eu não vejo motivo de iniciar algo, buscar algo que não seja desafiador. Já começa por aí. Se não é desafiador, gente, pra que você vai fazer isso? Já está pronto. Se não é desafiador, você já fez. Em 1 dia, 2 dias está pronto. Olha, mas tudo que eu tenho que fazer tem que ser grande. Nem tudo é Nem grande, tudo. né? Tem que ser desafiador, porque às vezes uma coisa é desafiadora, mas não tem essa dimensão. Mas você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer todo esse processo aí do ciclo do sucesso mais empenhado, mais focado. É muito interessante a gente analisar a vida, né? Não tem nenhum ser humano pequeno. Não estou falando de tamanho. Uhum. É uma obra magnífica. E não tem ninguém igual. Eu como ser humano, você como ser humano já é gigante. Por que você vai querer viver uma vida medíocre? Então quando eu falo de ter objetivo grande, desafiador, é que você já nasceu pronto para isso. A nossa vida ela é gigante. Ela é enorme. A questão está no significado que eu dou para ela. Só o fato de nós estar aqui conversando, quantos robôs já foram projetados? Nenhum consegue conversar igual nós estamos fazendo aqui, não. Entendeu? Isso é gigantesco. A questão é que muitas das vezes eu dou um significado comum para isso. Só porque eu sei conversar, isso é comum. Quantas pessoas nesse mundo não conversam? Ou não tem a fala, né? Por um motivo ou outro perdeu a fala, ou perdeu a adição. Será que eu tenho que dar valor quando eu perco? A questão tá aí, quando eu falo do significado, é que eu percebo que tudo que está em volta é muito grande. E devido a vamos dizer assim, uma questão neurológica nossa, que o nosso cérebro realmente tende a nos colocar no automático, a partir do momento que cai no automático, parece que aquilo não tem valor. Não faz muito valor, né? E está o perigo. Isso é um perigo. Então, eu tenho tentado viver o momento. E isso é extremamente difícil. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, a gente está aqui nesse momento curtindo, de repente eu me pego já perguntando o que eu vou te perguntar da próxima pergunta. Aí eu falo, opa, volto para cá, porque senão eu vou perder o raciocínio que você está falando. Sim. E olha como que é isso. Às vezes eu vou tomar o café da manhã, eu falo assim para mim, Maria Eugênia, você está tomando café. Porque senão a gente vai perdendo a essência e o aprendizado. Por que nós às vezes perdemos o foco e a gente fala, nossa, passou agora, e larga de mão. Não vive o momento, né? Não vive o momento. Você não experimenta nem o sabor dos alimentos. Quando eu vou tomar refeição, eu gosto de mastigar várias vezes. Eu gosto de saborear o que eu estou comendo. Se eu vou beber um café, eu gosto de tomar o café saboreando o café. Não é? Eu vejo gente falando... E pensar em outra coisa. Como que você vai chegar nisso, tudo que você está nos contando, se a pessoa não tem esse significado, né? De saborear, de aprender, de viver o momento. É isso que vai nos trazer mais condições de fazer a virada, né, de chave, mudar o ciclo aí, né, e começar um novo ciclo com mais empenho, com mais
resultado, né? Eu sou, vamos dizer assim, apaixonado por conquista. Isso tem a ver com perfis Perfil, também. né? Eu sou um desses, apaixonado por conquista. Então, quando eu, de alguma forma, posso contribuir para a sua conquista, isso me alimenta, entendeu? E me deixa forte, deixa motivado. E o que acontece? Nós falamos de algo aqui, eu não tenho vergonha nenhuma disso, porque o Ciclo do Sucesso me ajudou muito. Eu tive, em 2020, assim quando começou a pandemia, fiquei 7 dias numa cama por causa do... Não era uma hernia de disco, né? Quase foi hernia de disco, mas isso me travou, minhas pernas doíam demais. Eu só consegui ficar deitado, fiquei 7 dias. Me reabilitei, recuperei. Em 2022, eu travei de novo, 2 anos depois. Poxa, Leandro, profissional de educação física, conhecendo o Ciclo do Sucesso, como que 2 anos depois você caiu no mesmo problema? Porque eu negligenciei alguns aspectos e eu acreditei que o que eu estava fazendo e estava funcionando continuava dando resultado. Não estava mais. Então, assim, desse episódio eu aprendi eu já sabia isso e me reforçou. O que eu fiz e funcionou por 2 anos, parou de funcionar. E eu travei de novo. Então, assim, esses são os altos e baixos que nós temos. Não sou perfeito, né? Não desistiu. Mas levantei mais rápido que qualquer outra coisa. Na primeira vez eu gastei mais 3 meses para reabilitar. Na segunda vez que eu caí, em 4 semanas eu já estava correndo a 12 km por hora na esteira. Ou seja, e a avaliação do fisioterapeuta é que eu ia gastar 6 meses para me reabilitar devido ao grau da protusão, né, que estava quase virando hernia de disco. Então isso muda o jogo. Que jogo que eu vou jogar? Isso muda o jogo. Vou vacilar para travar de novo? Estou me esforçando, porque é um esforço todo dia, né? O dia tem 24 horas. Então eu me esforço a cada dia. Eu faço uma gestão de crise na minha saúde todo dia. Porque é a área, e na maioria das pessoas, né? Uma área que a gente entra em crise muito frequentemente é saúde. E sem saúde não vai. Não vai pra nada, né? Não dá certo. Não vai. Não adianta ficar falando de sucesso aqui. E muitas das vezes esse sucesso é profissional, né? Ou é um sucesso ao criar um filho, é um sucesso no relacionamento. E sem saúde, nenhum desses outros pilares acontece, né? Então, realmente, gerenciar a saúde, gente, e ter um ciclo de sucesso top na saúde faz muito sentido. Vai por experiência própria. Que isso. E, Leandro, assim, recapitulando tudo aqui pra gente poder fazer um geral pro pessoal do Ciclo do Sucesso. Assim, se você fosse desenhar ele, como você desenharia? Quais são o que compõe o Ciclo do Sucesso? Então, vamos lá, gente. O papel e caneta na mão aí, certo? Já anotem. Porque eu parto da premissa que o foco está no resultado. Posso ter um resultado atual, mas o resultado desejado, porque é para lá que todo mundo quer ir, né? Então, o que eu analiso? Aí você pode desenhar isso em forma de ciclo. Eu tenho um resultado, um passo antes do resultado eu tenho o controle. É fundamental perceber se você está no controle. Um passo antes do controle, o medir. O que medir? Ok? Mas a partir desse momento que você está medindo, você percebe se está ou não no controle, porque se você não estiver, pode mudar. Você conhece o resultado. Conhecendo o resultado, o próximo passo é aprender com ele. Aqui tem uma chave muito forte, gente. Posso entregar essa chave, mestre? Claro. Nós já entregamos a da autoconhecimento, né? Só aprende com o resultado quem tem autorresponsabilidade. Uau. Ou você desenvolve autorresponsabilidade, você não vai aprender com o resultado. Sinto muito, o ciclo sucesso não vai girar para você. Até porque quem não tem autorresponsabilidade vai colocar sempre no outro. Eu não Né? tiro porque... Não deu certo alcancei. porque o outro lá, o treinador não treinou direito, ou então porque a piscina hoje estava suja, ou porque vai sempre colocar o colega, no outro, é o né? chefe, é o papo, é o presidente, é a economia, é o combustível, é um caos. Sempre Então, gente, resultado, depois do resultado que eu já conheço, ele tem que vir aprendizado. Se não tiver aprendizado depois do resultado, não vai, não rola.
certo? Só que tem essa chavinha mestra aí. Depois do aprendizado, eu consigo fazer o quê? Atualizar o planejamento. Porque eu parto do princípio que já existe um pré-planejamento. Todo mundo tem um planejamento. Bem feito ou não, tá lá. Mas se tem aprendizado, eu melhoro o planejamento. Depois de ter planejado, é agir. E depois do agir, o que vai acontecer de novo? Medir. Então aí esse é o ciclo. Medir, estou no controle, o resultado está aí, eu aprendo com ele, eu planejo novamente, vou agir de novo. E aí você fica nesse negócio aí de forma periódica. Periódica. Não deixe de medir, não. Não deixe de medir. Certo? Desenvolva a sua determinação, a disciplina, que é outra chave mestra. Sem determinação, sem disciplina, você mede uma, duas, depois desiste. Depois desiste. Entendeu? Isso aí é fato. E principalmente com resultado abaixo da média. Ou da meta. Napoleão mesmo fez o levantamento dele lá de 100 pessoas numa sala. Primeira tentativa, falha. Segunda tentativa, falha. Terceira tentativa, falha. Na quarta tentativa, quantas pessoas tinha na sala de 100 pessoas? 2. Só 2 foram para a quarta tentativa. Entendeu? Então, continue. Você pode ver num curso de faculdade hoje. Começam lá, vamos pôr uma sala com 50. Quantos terminam no último ano que forma junto? E esse é um público que eu gosto muito de ajudar, né? Essa estatística aí, 80% das pessoas que chegam na reta final do curso não sabem o que vai fazer profissionalmente. Se você tem essas dúvidas, vamos usar o ciclo de sucesso. Com certeza. Então fica a dica aí. Esse é o ciclo. Entregamos várias chaves aqui mestras, mas tem as suas também individual, né? Realmente garantir algo bem acima da média. Agora, se você não quer ter sucesso, ok? Já fica aqui o recado também. Não reclame depois, certo? De ter que ficar alugando a sombra dos outros, né? Porque a árvore é para comprar toda. É isso aí. Essa eu gostei, viu? E todos têm um talento, né, Leandro? Você que lida aí com carreira, às vezes a pessoa fala, não, mas fulano tá tendo sucesso porque ele é comunicativo, porque ele é mais determinado, só que todo mundo tem ali o seu ponto forte, né? Então é desenvolver isso. Gente, isso é fato. Você já teve algum atleta lá que chegou querendo ser alguma coisa, treinar alguma coisa e descobrir outros talentos? Gente, aí nesse cenário eu falo para vocês, reforça ainda mais, certo, a necessidade de você ter um treinador. Por quê? Muitas das vezes o seu treinador vai ter ferramenta para ajudar a mapear esse talento. Vai ter o olho clínico. Cara, por exemplo, quem gosta do futebol, vai numa peneira de futebol. Lá tem o famoso olheiro. O cara olha e fala, esse aqui, vambora. Entendeu? É rápido. Você tem talento. Isso é fato. Todos nós temos talento. Se o meu talento é mais para comunicação, eu tô aqui falando abertamente para vocês. Mas se não é esse, você é teimoso de ficar aqui atrás do microfone, falando 1 hora, e vou conseguir articular as ideias, vou sofrer um troço aqui, vai me fazer muito mal, vou ficar doente. Só que para mim é uma bênção, é uma alegria estar aqui. Isso faz parte das minhas habilidades, natas e treinadas. Ok? Agora, você tem as habilidades. Como mapear isso? O Eugênio sabe como fazer. Então assim, gente, procure. Não fique sozinho, não. Bora mapear seu talento, né? E desenvolver. Porque junto com o talento também vem os riscos, né? Sim, e você tem que fazer como um estilo de vida, né, Leandro? Porque quando você faz isso como um estilo de vida, você vai... A gente tem os picos, né? Uma hora dá tudo certo, outra hora não dá, uma hora dá certo. Alguma coisa vai sair do esperado, mas você está no ciclo, então você vai permanecer, porque você quer chegar no resultado, aprender com ele e melhorar mais ainda os seus resultados. Essa é tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. E para a gente encerrar, lá em 2019, quando eu estava pensando em parar com alto rendimento e tudo, eu estava numa posição de conforto muito grande. E conforto é gostoso, né? Só que uma ficha que caiu para mim é que é o seguinte, é que muitos falam de zona de conforto, né? Acho que até por uma questão de marketing,
Mas, gente, na verdade, não existe isso. Não existe zona de conforto. Ou você está subindo, ou você está caindo. Se você está na zona de conforto, eu vou te falar sinceramente, você está caindo. E provavelmente pode estar caindo uma velocidade gigantesca, que na hora que você perceber, às vezes não dá para levantar mais a sua empresa, o seu negócio ou os seus relacionamentos. Tá? A zona de conforto é uma queda. Eu só não sei a velocidade que você está caindo, você está. Então, cuidado. Eu consegui abrir meus olhos a tempo em 2019, porque eu estava caindo rápido, entendeu? E graças a Deus hoje eu fiz desse grande desafio lá em 2019, né, uma linha de evolução, que muitos falam de transformação, né? Eu percebi que eu evoluí, eu não transformei. Eu não estou transitando de carreira, eu estou fazendo uma progressão, porque eu tenho acumulado tudo isso que eu já vivi até hoje, né? Então, bora viver, gente, continuar focado com objetivos grandes, porque nós somos grandes. Uau! Eu agora vou me sentir maior ainda, viu, Leandro? Que isso! Gente, que fantástico! Que aula que a gente teve aqui hoje com o Leandro, esclarecendo pra gente sobre o ciclo do sucesso, né? Com várias chaves aí extraordinárias que com certeza depois disso não tem como errar. Né, Leandro? Vai ter os picos e vales, mas a gente vai, né? Não tem como não ter, né? Tem seus altos e baixos, mas como se diz, a gente tem as ferramentas para sempre manter evoluindo, né, Leandro? Sempre manter E caminhando. quer fazer mais um teste? Vamos lá. Quem tá com dificuldade de pedir ajuda, eu alucino aqui que tá com um nível de orgulho lá em cima. Quer dar uma prova de humildade? Pede ajuda. Uau! É isso aí. É isso aí. Professor Leandro, e as pessoas que querem comunicar, né, com você, querem saber mais, saber sobre os seus livros, como adquirir também, como é que a gente pode estar falando com você aí? Deixa seu contato. Vamos pelas redes sociais, né? Isso. Carreira de Ouro no Instagram e o carreiradeouro.com.br. Pode através do site também, chamar. No site tem um contato direto via WhatsApp, o atendimento. Fiquem à vontade, a gente estar aí para atender. E eu falo que a minha missão, né? Meu propósito é servir. E minha missão é potencializar a performance, decifrando talento e validando propósito. Uau! Que sucesso! É servir. É isso aí, professor Leandro. Gratidão pela sua presença aqui. Foi um prazer receber você no nosso programa e eu espero que as pessoas que estão nos assistindo possam se beneficiar e muito com esse ciclo do sucesso, com tudo aqui que nós falamos, o que você hoje deu uma aula para nós, é uma coisa fantástica e que muitos virão aí, né, para a gente poder tá aí sempre fazendo esse ciclo realmente ser um ciclo. Eu tenho que agradecer essa oportunidade, porque, como eu disse, né, meu propósito é servir. Então, eu preciso compartilhar isso. E vocês colocaram à disposição o seu canal, o seu público, o seu tempo, a gente está aqui conversando. Só tenho a agradecer a vocês mesmo, desejar sucesso, porque o sucesso de vocês é o sucesso de muitos, né? Então, continuem, Deus abençoe vocês, continue abençoando e continue, porque é na jornada, como eu disse, né? O farolzinho tá iluminando só ali. Só ali, né? Mas a gente quer chegar lá, né? Exatamente. Continuem firmes. Gratidão, Leandro. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, dê um like nesse vídeo e compartilhe com seus familiares, com seus amigos. E até a próxima semana com mais MicCast. Tchau!